E aí pessoal, eu sou o Sé Marques, a gente está aqui na Panini Point da Vila Mariana para fazer o lançamento da mais nova Graphic MSP Penadinho Luz. E pra gente começar aqui esse bate-papo, falar um pouquinho sobre essa obra, sobre essa trilogia e o trabalho dessa dupla incrível, eu queria que primeiro vocês se apresentassem. Eu sou a Cristina Eiko, eu faço o Penadinho Vida, Lar e Luz, e a gente faz o quadrinhos A2 também. Sou Paulo Crumin, autor com a Eiko, escrevo, enquanto Eiko desenha, faço cores, faço quadrinhos A2, fiz por Entre as Pressas, Gnut, e é isso aí. Valeu. Eu sou Sidney Guzman, editor do selo Graphic MSP e responsável por escalar essa dupla de ouro para fazer o Penadinho. Maravilha! Então, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria comentar, por exemplo, né, vocês começaram lá atrás com o Penadinho Vida, né, esse quadrinho que aí eu comento com vocês, foi a minha primeira Graphic MSP, Graphic MSP que eu li foi o Penadinho Vida, e foi muito interessante porque não só fiquei arrebatado pela história, pelas cores, pelo desenho, tudo, mas foi o que me gerou a curiosidade de ir procurar vocês na CCXP, conhecer mais o trabalho de vocês. E hoje, acho que alguns dos meus quadrinhos favoritos são os quadrinhos A2. Eu amo quadrinhos A2. Então, queria começar perguntando para vocês como foi a resposta do público, se vocês sentem que chegou mais gente no trabalho de vocês, como que foi a repercussão disso. E estendendo para o Sidão, queria perguntar como que é esse papel também das Graphics MSP para a gente conhecer mais quadrinistas nacionais. Olha, acho que com certeza chegou muita gente para ler os nossos quadrinhos igual você, né? Conhecendo o Penadinho e indo pro quadrinhos A2. Assim, a gente já tinha os leitores de quadrinhos A2, que também leitores de Penadinho agora, mas o contrário, acho que aconteceu mais, né? Legal. Eu acho que talvez onde ficar mais gritante, assim, quando a gente sai de São Paulo, né? Do estado, assim, de a gente ir para outros estados que quadrinhos A2 sendo uma série independente, a gente não tem esse escopo, assim, a gente não tem esse alcance. E quando a gente chega em outros estados, sabe, tipo, caralho, de alguma maneira, é isso, pelo Penadinho, a pessoa vem conhecer a gente e aí o A2 começa a pular para esses estados que a gente não tinha esse alcance. Então é isso, o Maurício é para além do Brasil, né, então... Total. Quando eu escolho um autor de Graphic MSP, eu já fico... Eu sei da responsabilidade que é, porque vão pegar gente do mercado independente e lançar na maior vitrine do quadrinho nacional, né? Ponto. E eu já falo com os autores sobre isso, e é muito gostoso ver quando um monte de gente começa, vem pelo Penadinho, mas vai descobrir o quanto eles são bons fazendo os outros quadrinhos. Eu sempre digo isso em relação às graphics, né? Que é um desafio que eu faço para quem está em eventos de quadrinhos. Se o leitor tiver com uma Graphic MSP debaixo do braço, pode procurar que ele vai estar com um quadrinho independente também. Porque isso foi uma coisa que acabou trazendo os leitores adultos de volta para o selo, eles ajudam a trazer os leitores para a MSP de volta, e ao mesmo tempo, novos leitores que não conheciam os quadrinhos independentes vão aos materiais deles. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha, e que no fim das contas, quando a gente está em evento, você fala assim, parece que foi ontem. O primeiro Penadinho foi há 10 anos. 10 anos. Foi há 10 anos. Eles fizeram 3 graphics em 10 anos. E até o Paulinho falou, vamos fazer 5 em 5. Vamos fazer. Aí, quando eu fui fazer a última, e o resultado, posso dizer que estou extremamente feliz. Eles fizeram uma trilogia espetacular. É muito fantástico, Sidão, pensar nisso, eu acho que também desses 10 anos, porque, por exemplo, na minha experiência, eu acho que foi quando eu comecei a ler quadrinho nacional, foi através do Penadinho Vida, e hoje eu produzo conteúdo sobre quadrinho nacional e tal, então eu acho que é muito legal ver como isso, como expande o nosso olhar mesmo, né, traz essa galera que tem esse afeto muito forte, né, que eu tinha com os personagens do Maurício, e aí faz a gente conhecer trabalhos incríveis e que muitas vezes são diferentes, né, do que a gente vê na Graphic. Serginho, é muito legal porque assim, no primeiro momento o que acontece o leitor que vem, era um leitor que era do Maurício e parou de ler quadrinhos, ele compra uma Graphic MSP, aí ele vê, o primeiro momento ele fala, gostei do trabalho do Paulo e da Cris, eles vão procurar os outros trabalhos deles. Sim. Aí eles vão num evento e começam, mas tem um trabalho que é mais ou menos na linha do que eles fazem, daquele outro autor que não faz Graphic MSP. E ele vai lá e compra. Exato. E assim que o
o mercado nacional acho que acaba se alimentando e se retroalimentando ao mesmo tempo. Total. E aí, pensando na premissa de onde vocês partiram, né? Uma coisa que eu acho interessante, queria te perguntar também, se não já estender isso, que geralmente, quando você escolhe os artistas que vão fazer, você dá liberdade total. Mas na primeira, você deu para eles um direcionamento, Tem uma né? pauta. Queria saber por quê e Porque, para vocês, assim, como foi trabalhar com isso. Eu vou contar uma história muito louca. Porque eu já sabia quais seriam os quadrinhos da segunda leva de Graphic MSP. E eu sabia que teria Bidu e Penadinho. Tá. E eu lembro que na época eu estava muito na dúvida, muito na dúvida, entre quem faria o Bidu. Se eram eles dois ou o Damasceno e o Garrocho. Por quê? Porque eles contavam as histórias do quadrinhos A2 do Pino, que é o cachorro deles. Eu falei, cara, tem tudo a ver, não sei o que, tal. Que eu sabia. Eu falei, eu sabia que o Paulinho não era um leitor desde a infância de Turma da Mônica, enquanto a Cris era. Aí eu peguei e falei assim, poxa, peraí. Mas eles também contam histórias de casais. Aí eu falei assim, tá. E aí veio a história de, aqui tem para quem não sabe, Penadinho Vida, a Alminha vai reencarnar e o Penadinho nunca falou pra ela que ela é o amor da morte dele, né? Então, e aí eu joguei a bomba pra eles no colo deles e eles fizeram uma história brilhante, linda. E que tudo vai se amarrar na que nós estamos lançando agora, que é a Luz. E aí queria perguntar pra vocês, então, tipo, na primeira vocês trabalharam com uma premissa, só que nas outras duas vocês tiveram liberdade total, né? Como foi lidar? O que fazer com essa tal liberdade? Você começa? Caramba, pra mim foi muito doido, assim, quando se não veio com essa premissa, assim, de cara eu já fiquei, mano, não tenho resposta pra isso, assim, sabe, tipo, eu sabia, tipo, antes de começar a escrever, eu já sabia que, vamos dizer, que eu não daria conta do assunto, assim, pelo menos eu fui sincero comigo mesmo, assim, sabe, tipo, mano, essa sua expectativa, eu falei, mano, tipo, sei lá, de experiência de vida até, assim mesmo, sabe, eu achei que não era o momento de eu ter a pretensão de conseguir deixar ele satisfeito, assim. Aí eu comecei a meio que desviar do assunto e para o que eu tava querendo expor, falar e tal. Acho que, não sei como é que foi pra ti também, assim. Mas aí só fechando esse assunto, assim, ao mesmo tempo eu achava que não estava preparado para escrever sobre esse assunto. E já sabia que o que eu queria contar, ou como seria mais de um, assim. Eu já tinha, no mínimo seriam 3, assim. Eu escrevi assim, não, vou fazer uma trilogia, cara. Aí assim, a gente não fez nenhuma ainda, calma, assim, né? Vamos fazer uma. Mas deixa os caras criar, vai criando. Depois, tipo, dando certo, quem sabe a gente faz a segunda. Assim. Aí eu, Deu muito certo. não é possível, assim, tipo, mas tava lá, tava anotado. Mas não quer dizer que foi a mesma história, assim. De lá pra cá muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E, enfim, chegamos na terceira. Que bom. E eles cresceram muito como autores, os dois, né? Muito. E para quem não acompanha o Quadrinhos A2, tem inclusive um dos números do Quadrinhos A2 é sobre eles recebendo o convite no Penadinho. Ó, eu que vivi a história, choro de rir, e eles fizeram igualzinho, cara, um negócio impressionante. Aí uma parada massa, eu acho também, acho que obviamente você tem muito mais conhecimento, mas quando o Sidão falou da gente fazer o Penadinho, cara, ainda que eu não seja um leitor ávido, assim, putz, eu sabia, óbvio, assim, de que tinham histórias com arte incrível, assim, que né, um pouco mais complexa, assim, algumas artes da série, de linha, né? Aí eu, pronto, cara, sabe, tipo, aqui tem uma, vamos dizer que tem uma linha de traço, assim, que a gente pode pegar ela e ir embora, assim. Então, foi meio que encorajou também já que desde o Maurício, nas histórias mensais, o Penadinho já tinha umas histórias com a arte um pouco mais complexa, então pronto, então a gente abraçou isso mesmo e foi embora. Assim. E a Cris pode falar sobre isso, queria que ela até falasse disso, mas assim, uma das coisas legais do intervalo entre as graphics é a evolução do traço dela. Sim. Cara, assim, você vai ver, mas é o mesmo Penadinho, ok, mas você vai ver que tem nuances que mudam do primeiro para o terceiro. Isso é muito legal, cara. Isso acontece demais. Acontece agora. Então, a do Cebolinha que o Gustavo Borges está fazendo agora também tem mudança. Isso é muito legal. E é isso que eu ia falar, né, Cris? Você teve porque são 10 anos fazendo quadrinho. Acho que é natural, assim, né? Acaba mudando mesmo um pouquinho.
E pensando, né, esses roteiros, vocês falam que você... Porque né, aqui eles falam bastante sobre o processo criativo, né? Dessa primeira, graphic, etc. Fala um pouco sobre esses post-its de assuntos que vocês vão colocando, coisas, cenas. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esse processo e se tem alguma coisa que vocês gostavam, tipo, algum post-it que vocês colocaram, que vocês falaram, ai, queria muito que esse entrasse e não entrou no final. Sim, sim. Caramba. Ai, nossa, difícil isso. Porque é aquela coisa, assim. Talvez muita gente vai. Talvez interpretar errado o que eu digo, eu não sei. Eu também tenho a pretensão errada. Mas geralmente eu começo escrevendo pra mim, assim. Sabe? Sim. Só que isso não é o suficiente, assim, no sentido assim de que, pra mim, quanto a estímulo e, sabe, chegar em lugares que eu vamos dizer, lugares cinzentos, assim, sabe? De ir amadurecendo aquela ideia. Só que aí, para além disso, tem o personagem, né? Então, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho também uma necessidade ali latente, assim, que não é... Aí já... A minha satisfação, vamos dizer que eu posso também abrir mão. Se eu alcancei ela, eu já estou satisfeito com ela. Eu quero ver o outro lado também. Então, sim, tem coisas que caíram, não necessariamente contribuiriam para a história que está contada, sabe? Assim, tipo, Não, foi com muito certeza. bom para mim ter chego ali para conseguir entender melhor aonde estava o outro, sabe? Tipo, como é que eu tentava... Chegar no equilíbrio. Não é equilíbrio, assim, seria tipo assim, seria algo do tipo, eu, sei lá, comer uma comida que eu queira comer, acho muito gostosa, só que tem um tempero ali que eu entendi que, pô, esse tempero eu gosto, né? Então com esse tempero eu posso fazer um outro prato muito interessante também. Então meio que seria isso, assim, eu cheguei ali, aí, pô, isso aqui eu encontrei aquilo que eu quero. Aí eu posso aplicar isso em uma Legal. outra parada. E isso é de uma coisa legal do processo de trabalhar 3 vezes com eles, é como o direcionamento da nossa relação de trabalho ficou, nesse terceiro foi assim, azeitado assim, porque o Paulinho, primeiro a gente aprovou a sinopse, que é surpreendente, vai te emocionar. E aí, por exemplo, ele tava desenvolvendo o roteiro, ele mandava assim, Sidão do céu, hoje, mano, fiz uma página aqui, eu falei, manda, né? Ele, não. Eu falei, como não? Aí eu falei, tá, ansioso, manda logo, quero saber. Mas foi muito, eu acabo ficando muito próximo dos meus autores e tal. Com certeza. E foi uma relação espetacular, assim, no começo o Paulinho não tinha a ligação tanto com a Turma da Mônica e tal, mas cara, o Penadinho pra mim hoje é o que eles estão os dois têm muito Penadinho, essa turminha, o viés que eles deram para os personagens, a maneira como a Cris deu um traço mais mangá, mais fofo para os personagens, isso conquista leitores de todas as idades, né? Total. E só completando isso que você falou, acho que é meio esse assunto que a gente tá falando agora, assim. Às vezes quando eu tô escrevendo, aquilo bate pra mim de uma maneira muito forte, assim, assim, isso aqui tá foda. Tá foda porque eu sinto que é louco, assim, eu acho que vamos dizer, todo mundo que trabalha acho que com arte, com comunicação, justamente por, viver isso todo dia, você cria uma sensibilidade também, ainda que eu não entenda direito o que tá ali, eu sinto que ali tem algo, sabe? Então Total. é uma questão só de amadurecer e entender depois. Aí cai nisso que eu falo, Sidão, aqui aconteceu algo incrível. É isso. Só que bateu pra mim, né? Eu não sei se pra ele vai bater também. isso aí, Então é deixa a isso. coisa andar um maturar pouco. e vai. Aí eu acho que vai rolar. E uma coisa Aí- muito legal que eles fizeram nesse terceiro volume, já tinha acontecido um pouquinho no segundo, mas nesse terceiro, quem é leitor do selo Graphic MSP vai ver que eles inseriram um monte de intersecções com outras obras. Sim. E ficou muito legal. E Sim. o mais legal, ficou natural. Aham. Não foi algo forçado. Eles conseguiram equilibrar na cronologia do selo Graphic MSP, onde as coisas acontecem. Ficou espetacular. Não, vou até puxar uma pergunta que eu tinha sobre isso, porque eu lembro que quando eu li, tem uma Graphic MSP que aparece o Penadinho, né? E quando apareceu, eu falei, meu Deus, que saudade do Penadinho. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque eu acho que, assim, esse crossover, ele foi tão... Ele parece tão certo, que eu queria saber, vocês conversaram? Vocês se conversaram? Não. Não. Ele tá falando do Vitor Cafage, tá? Sim. Em franjinha contato. Não. Pronto, tá aí o spoiler. É. Se o editor permitiu. Exato. E aí, como foi isso? Não, e o mais legal é que eu não peço.
Aham. Os autores fazem e eu só... Show. Eu só vou verificar se, não, aqui casa, isso aqui pode. Ah, Ficou muito legal. muito legal. Tipo, e realmente parece... Quando eles mandaram, eu falei, cara, que sacada boa vocês tiveram. E, tipo, ainda voltando para a anterior e chegando nessa, assim, tem uma... eu vou tentar não dar spoiler, né? Mas no final do segundo do lar, tem uma situação bem no finalzinho, assim, tipo, se não é na última, na penúltima página, que não era como eu tinha imaginado, assim, a gente já tinha desenhado, colorido, pá, já tava... Aí quando chegou no segundo, assim, já tinha até ele já tinha provado. Mas aí, de repente, chegou um dia lá que ele... Paulinho, se a gente colocar isso, assim... Aí seria essa questão, né, de... talvez fosse outra situação, outro tempo, outros autores, dependendo do autor, falaria não, não, né, imagina, já tá pronto, o roteiro é meu, não. Só que aí é isso, né, a gente tava num grau assim, de confiança que eu falei, mano, é isso, sabe, tipo, você acha que é isso, então vai. Funciona. E isso foi fundamental pra começar essa terceira, sabe, tipo, essa abertura, quer dizer, essa Sugestão. Essa inserção que o Sidão fez, que a gente aceitou de boaça, pro terceiro acabou sendo um desdobramento fundamental, assim, sabe, pra esse quadrinho. Então, meio que se não houvesse essa relação que a gente tava saudável no final do segundo, talvez o terceiro teria ido pra outro caminho, sabe? Outro caminho, né? Aí, quanto ao Vitor, eu não sei o que você acha também. É que o Vitor, cara, ele é um leitor brutal, assim, do Turma da Mônica, né? A relação dele com o Maurício é a vida dele, assim. É isso mesmo. Então, acho que daí já é uma peça... E a nossa relação com o Vitor também, né? A gente começou a fazer quadrinhos, você pode contar muito mais essa parte. Continua você? Continua você falando o que você estava falando. Aí, já vou me treinar. Aí porque é a leitura de quadrinhos mesmo, assim. Era um período assim que eu nem tava lendo quadrinhos, tava mais ligado com música. Aí a Eiko, muito fã de quadrinhos, sempre falou, vamos lá no festival no Rio de Janeiro e tal. E foi nesse festival que a gente conheceu o Vitor Cafage, assim. Foi tipo, a gente nem, sei lá, a gente mal fazia quadrinhos, né? E o Vitor também, né? Ele já chegou lá com o Zine. Ele fazia o... Ele fazia o Penny Penny Parker. Penny Parker, Penny Parker, isso aí. Então, quer dizer, tipo, é mais de uma década, assim, que a gente conhece o Vitor. E a gente tem uma relação muito próxima, assim, de quadrinhos, né? Tanto é que eu o Vitor fazer a quarta capa foi sugestão do Paulinho. Aí eu acho que esses elementos, sabe, essa proximidade toda, se foi desdobrando, aí quando eu li o Frangia, eu falei, nossa, ele não fez isso, cara. Nossa. Aí pronto, aí... Que legal. É muito legal, porque aí eu acho que tá cada vez mais com essa cara de Sidão Kevin Feige, né? Construindo aí o... E o salário, ó. Pois é. Mas é muito legal, tipo, poder ver essas conversas entre todas as histórias do selo, né? Mas seria uma coisa que é legal, porque os autores acabam lendo a obra do outro e tal. E como eu falei, raramente eu tenho que sugerir o caminho, eles já oferecem e tal. E eu vou dar um spoiler agora, hein? Agora vai! Você pode. Vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler, que nem é do Bernardinho. Você vê o tanto que esses dois incorporaram o espírito do Graphic MSP. A história que abre Maurício 90 é dos dois. E que história! E vocês vão ver. A gente pode saber qual personagem que é? Você acha, hein, Roninho? Vamos. Eu acho que não tem nem nome esse personagem. Não, mas tem. Né? Mas. Tem um personagem Tem, ali puxando mas tem um outro que é o Maurício. Tem um. Fazer uma Graphic MSP desse outro personagem, já pensou que louco? Então. Seria incrível, mas assim. Tem o Maurício na história Ia ser Tá. e é uma história louca. Tá. Pronto. Perfeito. Que demais. Ai, vem aí, Graphic MSP 90. Maurício MSP 90. MSP 90, MSP 90. E aí queria puxar agora também, falando nesse A2, Eiko, você fala bastante sobre as suas inseguranças com desenho você mesma. E, assim, eu acho que é inegável
que as três histórias do Penadinho, né, eu posso garantir pra vocês que Luz, sim, já é um outro patamar, são algumas das graphics mais elogiadas nos desenhos, no traço e no design de personagens, etc, que é realmente encantador. E aí eu queria te perguntar como foi nessa terceira, se você ainda tá com essas vozes na sua cabeça, qual é a maior dificuldade ainda, mas como que foi esse seu processo ao longo delas? Ouvindo a resposta do público, né? No início você não tinha ainda, né? Mas agora você tem um retorno muito positivo disso. Como que é? Então, é que as vozes na minha mente, elas são bem cruéis. Então, na primeira não tinha a resposta do público. Aí na segunda e na terceira já é assim, tipo, você acha que eles vão continuar gostando de você? Você acha que o Sidão vai aceitar isso? Você acha que esse desenho está bom o suficiente? E não adianta eu falar que a Criseico, a Criseico é uma das melhores desenhistas de quadrinhos do país. Eu não estou falando uma das melhores mulheres desenhistas, em todos os gêneros. Mas ela não acredita. Mas é assim, aí eu demoro um tempão pra fazer cada página, porque eu fico assim, eu não Mas sei olha o que ela desenhar. entrega. Olha o que é. E é isso, assim, eu procrastino demais. Mas é muito incrível, assim, eu acho que também uma questão de movimento. Eu acho que todas as suas páginas têm muito movimento. Assim, é tudo quase como ler uma animação. Mas assim, acho que isso vem dele ter trabalhado com animação, né? né? E o Paulo Totalmente. também já deixa o layout pronto, né? Aham. Então, ele ajuda bastante. Legal. Que legal. E aí, falando também disso, eu acho que no trabalho autoral de vocês, né, no Quadrinhos A2, eu acho que vocês trazem nos fatos banais do cotidiano, né, o dia a dia de vocês colocam muita magia e eu acho que trazem pra gente esse olhar mais poético pro dia a dia, né, com muito humor, com coisas fantásticas. E no Penadinho, eu sinto que vocês trabalham esses temas, fazem uma coisa muito semelhante, porque vocês falam sobre questões muito densas, né, tipo, são temas que são muito, muito sérios, muito profundos, só que eu acho que vocês trabalham isso com uma doçura muito grande, sabe? Tipo, eu acho que é sempre, ao mesmo tempo que a gente sempre tá muito reflexivo sobre o que a gente tá lendo, também dá aquele quentinho no coração, aquela risada gostosa. E eu acho que isso tá muito ligado ao design dos personagens, que são realistas de alguma forma, eu acho, tipo, pensando na Dona Morte, por exemplo, né? Eu acho que vocês trazem esse peso dessas personagens, mas sem perder essa doçura. E aí eu queria saber como que é pesar essas duas coisas na hora de criar essas personagens, de desenhar essas cenas. E aí, Paulo? Fala uma coisinha. Porque esse equilíbrio vem já do seu layout, né? Mas não só, acho que também do traço, do modo como essas personagens foram desenvolvidas, né? Sim. Você layout tá já pensando na solução que a Cris vai fazer no Dart? Cara, na real, vamos dizer que eu sei da minha limitação, assim, sabe? Tipo, eu faço layout e tá errado. Se tá errado, eu digo, eu sei que tá filmado, eu sei que tá sem perspectiva e tal. Só que aí eu sei que, tipo, aí tá aqui, ela vai colocar as coisas no lugar. Ela é craque assim, nisso. então meio que eu tenho esse porto seguro, assim, de eu faço lá o que eu acho que tem que ser, e aí ela resolve, assim. A parte difícil fica contigo. Mas tem uma coisa interessante no trabalho dos dois, que eles falam que o método de trabalho deles só eles entendem, eles falam isso, né? Eles até falam isso. Mas eles já se editam. Porque quando o Paulinho está fazendo o roteiro, a Cris ajuda a editá-lo. E aí vice-versa. A cor aqui, a Cris já palpita aqui. Então, eles trabalham literalmente a quatro mãos. E acaba tendo um resultado incrível, porque o Paulinho tem essa da ousadia gráfica e quando você casa com a doçura do traço da Cris, só que se a Cris precisar fazer uma cena de terror, ela faz. Então esse equilíbrio que eles encontram é realmente, para o editor, é o melhor dos mundos. Eu achei bem legal que, assim, mesmo fazendo uma caveira realista para Dona Morte, né? Ela ainda continua, sei lá, carismática. 100%. Não, isso foi muito E ela divertido topa brincar de desenhar. esconde-esconde, por exemplo. Exato. Eu tava comentando justamente isso, que a Dona Morte, ela é
implacável, ela é a morte, mas ela não deixa de brincar de esconde-esconde com eles, né? E eu acho que isso é fantástico na história. Eu não sei se... Sabe? Eu não sei, posso estar viajando. Mas eu não sei se é aquela coisa meio, sabe, do brasileiro, assim, no sentido de... Na diversidade ainda dá um jeito de dar risada, assim, de... É boa, boa, é boa. Perfeito, perfeito. E aí também, Cris, uma coisa que eu achei muito legal foi que no lar vocês colocaram nos extras que você alterou um boneco articulado para poder ver o caimento do tecido da Dona Morte. Queria saber se nessa edição teve alguma coisa maluca que você fez assim para ter uma referência. Coisa maluca. Você fez, cara, você fez. O quê? Mano, teve algum dia que eu tinha feito... É isso que eu falo, sabe? Tipo, eu faço uma... É meio que, vamos dizer, que eu tento equilibrar o intuitivo com o racional, assim, sabe? Tipo, eu sei de uma bagagem técnica, só que eu sei que isso não é suficiente. Então, faço lá do jeito que eu acho que é. Aí, né, depois de layout já tava lá resolvido, aí você volta e... Ah, Paulo, vou trocar isso aqui. Eu falei, porra, aí não, né? Não, tá errado isso aqui. Então o que tá errado, sabe? Tipo, como assim tá errado? Você viu, né? A gente já tava, tipo, colorindo, assim, sabe? Quando você não fala da gente se editar, é isso, assim, a gente já tava num processo avançado pra isso. Aí foi quando você vê com uns pedaços de papel, uns negócios mó pequenininhos, assim, tirado umas fotos na estante, mostrando assim, ó, que eles estão conversando assim, aí depois assim, aí acontece... Nem eu sabia disso, vai. Aí eu, caramba... Ah, sim, foi no Lembrou, viaduto, né? Foi no viaduto. Eu não sei qual Foi... foi, não, mas aconteceu. Tá. Não, mas é porque... Não vai dar spoiler. Não, se você coloca... Eu fiz os bonequinhos representando, tá? Esse é personagem A, mas assim, umas coisas pequenininhas, o personagem B. Se o personagem A aparece daqui e a câmera tá pegando daqui, então o personagem B devia estar em tal lugar, olhando para outro lado. Ah, e não foi só aí não, teve também uma da Dona Morte com o cajado. É que tem toda uma questão, sabe, de... Mas foi disso, foi da Dona também Morte. disso, de, qual mão que eu vou favorecer naquele quadro para aquele quadro ficar impactante, sabe, essas coisas. Então, tem uma... Mas, é que o Paulo coloca, nesse quadro vai ficar melhor se ela estiver assim, segurando o cajado com essa mão. Aí eu olho assim, mas aqui, se ela estiver segurando o cajado com essa mão, não devia estar aparecendo da direita para a esquerda. A gente mudou ela uns estaria... 3 quadros para trás, né, assim, tipo, para esse quadro funcionar do jeito que eu queria que funcionasse, a gente mudou todos que vieram antes só para aquele quadro ter aquela força, assim. Isso é tudo de narrativa. Narrativa, né? E é isso, né? Acho que pra gente que é leitor, a gente vê aquilo e é sempre assim, né? Acho que quanto mais simples parece, mais trabalho teve envolvido, né? Pra chegar nessa síntese, pra chegar nessa narrativa visual. E falando no cajado da Dona Morte, eu acho muito legal que tem um monte de coisa pendurada, né, no cajado, e aí eu sempre fico olhando, né, no final do lar, dá uma mudança nele. Vocês podem falar um pouquinho sobre essa simbologia dele, o que são essas coisas que aparecem sempre? Caramba, é que é difícil falar de morte, assim, né, e não ficar mal resolvido, né, no que eu vou falar. Mas seria no sentido, assim, de que há pessoas que não, né, na situação, assim, de estar ali, né, de morte, assim, tem pessoas que estão resolvidas e tem pessoas que não estão aceitando essa situação de morte, assim. Então, esses presentes, é isso, são presentes que a Dona Morte ganha, são de pessoas que estão bem resolvidas naquela situação, naquele extremo, assim, da situação. Elas tipo, não é questão nem de aceitar a morte, mas elas estão plenas do que está acontecendo e... Porra, é meio que um gesto de compreensão. Ótima explicação. De troca, assim. Então, aí quando um leitor... Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo. Quando o leitor se deu conta disso, eu falei, putz, que demais, assim, sabe? De eu não falar isso e outra pessoa vir e rolou, assim. A pessoa sacou qual que era. Aí eu achei muito massa ter esse espaço, assim, sabe, de colocar a morte também como enfim, a finitude, né, assim, enfim, é isso. E ainda, né, eu falo muito da Dona Morte porque é a minha personagem favorita das histórias de vocês, né, que os balões de fala dela são muito diferentes, né, muito diferentes de todos os outros personagens. Tem algum tipo de referência que vocês fazem? Me lembra muito Sandman.
Aí queria que você falasse um pouquinho disso. Fala aí você. Eu, cara, você que é leitora massa, velho. Ah, mas Tudo. eu vou acabar admitindo que... Mas é meio que homenagem. mais ou menos também quando eu sou muito fã da Fênix Negra, do Claremont. E então tinha todo o balão assim diferenciado quando a Fênix falava. Então eu queria manter isso, assim, quando a morte fala, ser uma coisa diferenciada. E é legal para quem tá, que de repente se você não viu ainda, o balão é preto, né? Ele é preto com a letra branca. E aí, quando a simbologia do quadrinho parece que é uma voz mais carregada, uma voz mais né? Então dá essa sensação a cor. Não, e trazendo também, eu acho que um outro elemento que vira personagem também nas 3 graphics é a cidade, né? Total. Eu acho que vocês trazem a cidade de uma forma, eu acho que para quem é principalmente daqui de São Paulo, lembra muito, assim, essa presença do grafite também que vocês colocam. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como que é a inserção disso e a importância desses cenários para contar essas histórias. Aí, já aproveitando agora que eu consegui elaborar melhor aquela questão do Pronto. cadeado, seria tipo, sabe quando você vai receber alguém em casa, assim, você quer tomar um café, alguma coisa assim? É isso, assim, a pessoa que recebeu a morte de uma maneira boa, Incrível. sabe? Tipo, é isso, assim, essa recepção, vamos dizer. E, pô, e a questão da cidade, cara, aí eu acho que é algo que vem até do A2 também, que é, pelo menos eu penso a cidade como um personagem, assim, também. Eu queria... eu sempre via a linha do Maurício assim como uma coisa mais solar, assim, sabe? Sempre umas cores sólidas, vibrantes, assim. Você pode pegar qualquer capa, assim, né, uma coisa mais solar, assim, mais colorida e tal. E pro Penadinho, caramba, eu queria, sabe? É isso. Quando eu vou escrever sobre, né? Qualquer coisa que eu venha imaginar, essa imaginação sai da minha realidade, assim, por mais absurdo, por mais fantasiosa que seja, qualquer coisa que eu vá elaborar é a partir da minha vivência. Isso é fato, não tem como fugir. E aceitando isso, ao mesmo tempo eu queria, caramba, aonde que eu posso contribuir com o Maurício, sabe assim? Ele já tem essa coisa solar, já tem essas cores na linha tradicional dele. E eu pensei, é isso, cara, eu vou trazer vou aproximar, vamos dizer, a turma do Maurício pro meu mundo, sabe, assim, pra minha realidade, e aí, pra mim foi incrível, assim. Que massa. Quando o Sidão aceitou, assim, eu fiquei, caramba, né, tipo, esse lugar pichado, sujo, assim. E é isso, ver como é que a turma ia se comportar nesse ambiente totalmente diferente, sabe, isso pra mim foi o que mais me motivou também a ativar, querer escrever, assim, de caramba, como é que seria... sei lá, o lobby transitando, né, nessas ruas, sabe? Tipo, mano, isso é muito massa, assim. É incrível poder ver, eu acho que essa beleza também que você acaba trazendo nessa expressão artística que é, né, o picho, no concreto, no cinza, porque também existe uma reflexão ali, né, nesses momentos que a gente vê esses personagens olhando para essas paisagens, pensando um pouco, né, nos desdobramentos. E aí também pensando nesse desenlace que a gente tem aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas dá muito essa sensação de que desde a primeira até agora vocês foram com muita calma construindo uma história, uma narrativa que aqui ela tem um grande desenlace, né? Como que foi esse caminho? E Crumbin estava falando que não é o final que vocês têm agora, não é o mesmo final que vocês tinham pensado antes, né? Como que foi abrir mão também do que ia ser antes? Foi ótimo. Foi ótimo. Porque ainda bem, né? Que pra mim é isso. Se eu chegasse hoje com aquela primeira proposta, seria horrível, assim, pra mim. Horrível assim como pessoa, como autor, como Paulo, sabe? De olhar e ver o quanto a gente mudou, pra mim isso é o mais importante, mais assim, legal. sabe? Não sei nem se a palavra seria amadurecimento, mas é a mudança mesmo, assim, tipo, é outro mundo, é outra, né? Cada dia é um dia e ver pra trás e
pô, massa que eu pensava assim, mas ao mesmo tempo que bom que eu não penso mais assim, eu pude. Acho que. Não sei se eu. Não, legal, legal. E aí, queria perguntar também, já que vocês criam essa turma muito tridimensional, né? Tipo, Ai, desculpa. Esse intervalo né, de 5 em 5 anos também foi. Porra, cara, foi mágico, assim, sabe? Que bom que a gente conseguiu chegar até aqui. Assim, afinal, é um espaço de tempo enorme, assim, você fica até impressionado, assim, tipo, caraca, sabe? De leitor que chega assim, aconteceu, né? Esse foi o primeiro quadrinho que eu li, sabe? Como assim, sabe? E é real, assim, é uma criança Isso mesmo. É muito legal. E aconteceu do rapaz, eu não lembro o nome dele agora, desculpa. Mas ele mostrou uma foto assim, a gente, nossa, cara, que loucura, cara. Era uma criança mesmo. Um moleque que tá aqui já adulto, assim. Então, ao mesmo tempo, esse espaço de tempo, assim. Vamos dizer, se eu tivesse a pretensão de escrever essa história numa só, com certeza seria outra história e talvez não seria tão densa. Justamente porque a gente tem um espaço muito enorme, assim, entre cada Concordo livro, demais. né? Para Total. pensar as consequências, os caminhos. E acho que eles cresceram não só como artistas, mas como pessoas. Eu fiquei falando, a gente muda. Total. A gente muda. A sociedade mudou pra caramba nos últimos 10 anos. Sim. Então isso nos ajuda também a balizar o trabalho. E nós leitores mudamos Nós também, né? também. Sim, Isso é muito pô, legal. Total, cara. É muito, muito legal, assim, Todo poder mundo. olhar pra cada um, assim, ver. Literalmente, assim, dependendo do que você tá querendo enxergar também. Você vê que são momentos muito específicos, assim. Tanto das histórias quanto do Brasil, quanto de tudo. Assim, E pra fechar, né, vocês criam esses personagens de uma forma muito tridimensional, né, toda a turminha, né, eu acho que cada um é muito interessante. Queria como última pergunta lançar pra vocês se tem qual deles vocês gostariam de fazer uma graphic. Olha. Eita. Manda bem, vai. Vai você. Eu já falei muito. Você tinha me falado uma antes, Então, um personagem pode antes, falar. Não. da turma do Penadinho. Gugu, né? É o Gugu. Fazer uma gráfica do Gugu, cara. Vai, fala aí. Eu vou fazer uma graphic do Cranicola. Do Cranicola. Sempre na mesma paisagem, assim. Ah lá. Não precisa redesenhar. Tá Não vou desenhar a cidade. Olha isso. Incrível. Não sei. O Zé Vampiro. O Zé Vampiro. Mas é um filho sensacional. É um excelente. No traço deles, assim. E ele é muito divertido, né? No jeito que vocês escrevem, ele é muito legal. Eu pensei que você ia perguntar qual personagem você dublaria na versão do Penadinho deles. Nossa, já pensou? Também é legal. A Cris certamente é a minha, né? Certamente. Certamente. Paulinha, dublar quem, Paulinha? Cara, é difícil, né? Eu gosto do Zé Vampiro, só que eu não sei se eu daria conta pra ele, não. Eu acho que não. Acho que sim. Aí Eu acho que eu dublaria ou o Lobby ou o Frank. Frank, com certeza. Acho que o Frank. O Frank eu acho que ia ser... Eu gosto do Lopes, sim. O Lobby também. Se tivesse autoridade, eu... Você mandar o Lobby. Faz o Lobby, faz o Lobby lá. eu dublaria o Muminho. Com É certeza. muito engraçado o Mia. O Mia é muito engraçado. Eu amo. Mas e aí, Crumbin, que personagem você faria? Nossa, cara. É difícil, porque, pô, eu vejo todos eles muito complexos, assim, sabe? Tipo, tem um espaço enorme pra todo mundo ali ter o seu... Aliás, já fica até essa também, assim, essa curiosidade. Foi no segundo livro, se eu não me engano, quando eu escrevi o roteiro, assim, você chegou... Pô, muito legal, Paulinho, mas a gente tem que fazer uma história do Penadinho. E não com o Penadinho. Então aí eu já fico um spoiler pronto. pra vocês, assim. É. Aconteceu uma história que ninguém sabe qual Exato. quem sabe um dia ela surge, Era assim, isso. num arquivo secreto. Era isso. Wikileaks da Maurício de Souza. Era Estoura isso. lá o roteiro. Era Perfeito. Mas houve um roteiro que você falou, legal, mas... É legal pra caramba, mas o protagonista não é o Penadinho. Então você faria da turma do Eu não Penadinho. sei, cara. Não sei. Então só conta pra gente quem é o protagonista. Não. Pô. É o Não, Penadinho. agora é o Penadinho, ué. Agora é o Penadinho. É isso aí. Mas uma coisa legal desse exercício que você brincou aqui, Serginho, é porque os personagens, os dois tiveram um negócio que às vezes o leitor não percebe. É muito difícil você fazer em 80 páginas de quadrinho com que todos os personagens tenham seu momento de brilho. E todos eles estão ali, têm o seu momento.
Todos eles, a Dona Morta, a Dona Cegonha, Penadinho, Alminha, todo mundo, Zé Vampiro, Muminho, Nicola, Lobby, todos eles vão aparecer, vão ter um momento de brilho. Esse equilíbrio é muito difícil. Sim. E como editor eu posso falar, nesse aspecto eu nem precisei falar com o Paulinho. Eles conduziram de uma maneira que o roteiro falou, era justo. Eles pensaram isso muito direitinho. Sensacional. Então é isso, pessoal. Não percam Penadinho Luz, que está agora sendo lançado pela Panini. Tá muito legal isso aqui. Não deixem de ler as outras graphics também do Penadinho. E acho que só para fechar, onde as pessoas podem encontrar vocês, os arrobas de cada um, para conhecer um pouquinho mais do trabalho, trocar ideia. Tanieico. Meu Instagram é Tanieico. Meu é Paulo Crumbin, @Paulo Crumbin. E é É isso. isso aí. O meu é Sidney Guzman. É isso aí. Incrível. O meu é @se.marques, SEH.marques, sempre falando sobre quadrinho nacional, criatividade e outras coisas. Então é isso aí, pessoal. Peraí, você não esqueça de seguir, né? MSP Studios e Panini Por Comics. favor, por favor, né? Então, fazer um agradecimento especial aqui à Panini Point por receber a gente. Muito obrigada. Muito obrigado Valeu. pelo convite e até a próxima. É nóis.